bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan News Jaboticabal. Estamos no ar, começando mais um programa no Campo das Ideias. E, graças a Deus, o sol deu uma trégua hoje. Desde ontem o clima deu uma refrescada. E aquele calor que a gente estava sentindo essa semana deu uma trégua para nós. No programa de hoje estamos recebendo Guilherme Henrique Silva, Cássio Calisto e Felipe Garcia Sanches, que são estudantes da Unesp, estão na área acadêmica e também tem uma empresa que trabalha com um pequeno produtor na região daqui de Jaboticabal, e nós vamos estar conversando um pouquinho com eles sobre a questão da agricultura e sobre o cooperativismo. Dentro de instantes também estaremos iniciando a transmissão ao vivo pelo Facebook do André Maria. Podem estar acessando quem desejar estar acompanhando ao vivo pelo Facebook. E dentro de instantes estaremos iniciando nossa entrevista. Até já. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Serwork, Autoposto Portal da Nova, US Câmbio Exchange, DD Tinseto, Iberaldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. Já está em funcionamento a nova Unimed 24 horas. Todo atendimento de urgência e emergência ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, 600. O endereço da nova Unimed 24 horas. O centro de referência da nova Jaboticabal foi desativado. Unimed de Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Os bons momentos precisam ser registrados. A René Collor trabalha com filmagens e fotografias específicas para cada momento. Books gestante, newborn, acompanhamento de bebê, casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos e eventos em geral. Eternize os grandes momentos da sua vida. René Collor, Rua Rui Barbosa, 1013 em Jaboticabal. Telefone 3202-7523. JR Ar-Condicionado. Vende manutenção preventiva e corretiva para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial e purificadores de água. Na JR Ar-Condicionado você encontra as melhores marcas, empresa registrada no CREA e equipe especializada para melhor atendê-lo. Vá até a JR e confira as condições especiais de pagamento. JR Ar-Condicionado. Rua Santo André, 218, fone 3204-4297. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LT-CAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Autoposto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Autoposto Portal da Nova, Rua Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. Vai sair de férias ou possui negócios no exterior? A moeda que você precisa está na US Câmbio Exchange. Compra e venda de moedas estrangeiras à pronta entrega, remessa internacional e cartão de crédito pré-pago internacional. US Câmbio Exchange. Confiança e segurança. Loja no Jaboticabal Shopping. Telefone 3204-9863. DD Tinseto.
Inseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DDT Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DDT Inseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DDT Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas. Respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal. Especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. Estamos começando o programa no Campo das Ideias, são 10 horas e 7 minutos, recebendo aqui os estudantes da Unesp, Guilherme, o Cássio e o Felipe. Muito bom dia. Você está dando bom dia para mim ou para os convidados? Para todo mundo. Ah, tá. Então tá, só para saber. Bom dia, ouvintes. Bom dia, a casa tá cheia aqui, ó. O pessoal da Renê, o Matheus. Aí tá aqui ao meu lado da Unesp o Felipe, o Guilherme e o Cássio Calisto. A Natália. Como é que a gente fala quando a pessoa não vem? Quando a pessoa fala? Arregou? Arregou. Arregou? A Natália inventou uma desculpa que ela tinha que dar aula não sei aonde, enfim. E tem uns heróis ali no Facebook, na transmissão ao vivo, nos acompanhando. Você pediu joia, alguém mandou joia. Eu não sei quem é. Eu não posso falar da Natália, que hoje quase que eu arreguei também. Ah, é? É. Olha lá, ó, bom dia. Olha lá, Ana Marta Magalhães Noraski Viarim. Isso não é parece o nome de Pedro Álvares Cabral, né? Pessoa nobre, né? É verdade, nobreza, né? Nome de... Mas vamos lá, galera, obrigado pela presença de vocês. Só para que os nossos ouvintes compreendam, a CAP Júnior é um projeto da Unesp de Jaboticabal. Foi até uma sugestão do professor Ferraldo, que é o vice-diretor. Aliás, ele é fãzaço do trabalho de vocês. Eu não sei o que vocês aprontam lá, mas ele gosta muito. O professor Pedro, que é o diretor, ainda não tive a oportunidade de conversar com ele. Ferraldo conheço de longas datas. E, inclusive, nós vamos marcar uma entrevista. Até ele queria vir junto com vocês. Eu falei, mas é um tiro muito grande, né? Trazer todo mundo junto. Eu falei, vamos fazer com o pessoal da CAP Júnior e depois a gente fala com o diretor e o vice, né? E tá tocando interfone. A Natália não deve ser, né? Não, né? Natália não deve, né? Porque eu pensei, falei, quem sabe a Natália que tá chegando, né? Ela veio perguntar pra você. E por que eu falei o nome dela, né? Deve ser isso, né? Bom, nós já estamos com 4 ali no Facebook, viu, André Felipe? Tá melhorando, daqui a pouco chega nos 50, tá? Diminuiu para 3. Bom, Felipe, bom dia. Muito bom dia. Tá certa a ordem, Felipe, né? Isso. O Felipe, que curso você faz, Felipe? Eu curso agronomia na Unesp. Na Unesp. Que ano você tá? Eu tô no 2º ano e tô como trainee do projeto da agronomia na CAP Júnior. Tá. Você tem algum cargo ou você é o operário, é o que trabalha mesmo lá? Não, eu tô como trainee lá. A gente tem uma ordem, o primeiro ano na empresa fica como trainee, depois tem a possibilidade de subir para diretor e depois pode assumir os cargos da qualidade ou presidência. Legal. O Guilherme Henrique Silva, pode puxar ali, porque aqui tem que consorciar o microfone, viu? A Rafa vai comprar mais, mas enquanto ela não compra, a gente tem que consorciar. O Guilherme faz que curso, Guilherme? Eu faço zootecnia, eu estou no 4º ano, eu sou o atual vice-presidente da CAP Júnior. Tá, ano que vem você termina? Ano que vem, se Deus quiser. Essa respirada dele, eu acho que ele quis dizer assim, se eu não ficar com nenhuma DP... Se não tiver nenhuma reprova, isso, né? Se der certo. E depois também tem mestrado, não tem? Pode ser que... Pretendo fazer um mestrado. Porque tem alguns que querem já ir para o mercado de trabalho, né? E outros querem a carreira acadêmica. Atualmente o mercado não está colaborando muito, né? Não, talvez né? uma força na estrutura profissional vai ajudar, né? Depois de um emprego. Com certeza. Esses dias eu estive em Marília, o que tem de gado por lá, né? Você vai passando... É o oposto da nossa região, né? Aqui só vê cana. Lá você vê muito gado, né? Exatamente. Aqui tem até alguns produtores que criam gado de leite, mas é bem pouco. Nosso rebanho, acho que não é maior do que o da Índia, né?
Você fala Brasil, né? Do Brasil. Exatamente. O rebanho da Índia é o maior rebanho do mundo, mas em termos de produção do Brasil é o maior, né? Mas também lá não pode matar, né? Exatamente. Na Índia podia exportar para nós aquelas vaquinhas lá, viu? Mas eles exportam muito leite, viu? O maior exportador de leite. Em quantidade é grande, já a qualidade não é tão grande assim. Você já imaginou, Matheus, se vai brasileiro para lá, hein? O que vai morrer de vaca, cara. É plantação de churrasco. O que vai morrer de vaca, André Felipe, porque eles vão fazer churrasco todo dia. Pois é. Porque a vaca tá andando mesmo, né? E o Cássio Calisto? Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes. Eu faço administração de empresas e estou no 3º ano. Ah, que legal. Então, vamos ver se eu estou entendendo o formato da CAP Júnior. Que, aliás, toda faculdade normalmente tem uma empresa júnior. É que às vezes as faculdades particulares têm por curso. No caso de vocês, a CAP Júnior, ela engloba todos os cursos? Ela engloba todos os 5 cursos da faculdade e todos os 5 cursos geram projetos para a CAP. Pô, que legal. Até a biologia também? Até biologia. A Natália, de que curso ela é? A Natália também é da administração. Aliás, ela é diretora do projeto da ADM. Eu sou diretor de recursos humanos da CAP Júnior. Ah, tá aqui, ó, diretor de RH. E ela é diretora de projeto. Sim. A gente vai lembrar muito dela hoje, viu? Depois você pede pra ela ouvir, porque na segunda o programa reprisa e na terça ele sobe pro canal YouTube. Então ela vai ser muito lembrada, apesar dela não estar aqui de corpo, mas ela vai estar de alma com a gente aqui, tá? Deve Felipe, tá feia a coisa ali no... Mas eu tava lendo ali no escrito pequenininho, tá com a conexão baixa. É por isso? Uhum. Sabe quando você liga um som, uma transmissão ao vivo e fica... cortando, a gente não consegue assistir. Acho que é por isso? Acho que é esse o Aí problema. diminui. Então bom. Então, lá, sua conexão é fraca. Tá vendo? Que judiação. É a Vivo. A Vivo. A Vivo tá quase morta, mas enfim, né? Vamos aguardar aí que a conexão melhora e a Vivo melhora. Bom, quem de vocês três que pode explicar um pouquinho mais o projeto? Hoje, inclusive, vai estar participando com a gente 2 pessoas que é do cooperativismo. Participando assim, eles disseram que vão estar dando uns pitacos, enfim, porque eles mexem com a parte do cooperativismo, mas financeiro. Tipo esses bancos, né? Mas tem uma visão bem interessante do cooperativismo, que eu acho que é o grande segredo para o debate que a gente vai ter aqui até o meio-dia sobre a agricultura familiar. Porque eu sempre digo, até em entrevista com eu e o André Felipe fazendo com os pré-candidatos a prefeito esse ano, nós dissemos que é uma pena o que acontece em Jaboticabal. Você tem dezenas, por que não dizer centenas de pequenos agricultores e o cara sem muita referência, sem muita informação, não sei que nome que eu dou para isso, ele acaba passando para a produção da cana, recebe aí 3 mil por ano por alqueire. Se ele tiver 8 alqueires de terra, ele tem um rendimento de 24 mil ano. Se dividir por 12 dá 2 mil, ele não vai ter não consegue investir na propriedade, não consegue nada. Por outro lado, se a gente tiver consorciar, a gente tiver um grupo de pessoas dentro do espírito cooperativo, a gente pode, um produtor com 8 alqueires, pode não comprar uma máquina, não tem condições, mas se você juntar 30, 40, aí muda completamente. Mas a gente vai avançar para esse assunto. O que eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é o formato do curso e alguns projetos que ele desenvolve. Viu, né, Felipe? Depois você pode também interferir. Você sabe que esse é um assunto que eu gosto de falar bastante, né? Assim como você, quando vai falar de esquerda, de política, de assistencialismo, saúde, entendeu? Não só isso. Bom, André, a estrutura da nossa empresa é justamente essa. A gente tem o cargo de presidente, aí a gente tem as partes internas da diretoria, que é o marketing, o jurídico financeiro e o RH. E depois vem as diretorias de projeto. A gente trabalha justamente com essa diretoria de projeto, é o pequeno produtor que você mencionou. Se ele não produz, se ele não gera lucro na área dele, não faz sentido ele ter uma propriedade. Ele vai arrendar para a cana, obviamente. E a gente trabalha justamente com ele, fazendo uma reestruturação, levando informação, levando um treinamento a um preço acessível. Por quê? Porque a gente trabalha diretamente com o corpo docente da nossa universidade. E com esse respaldo, a gente consegue levar um treinamento, uma informação, aumentando a produção desse produtor da região num custo mais acessível. Porque a gente tem o respaldo dos professores da universidade, na elaboração de qualquer projeto que a gente for estruturar.
E além dos professores, a gente tem também os doutorandos, mestrandos da nossa universidade. E aí a gente faz isso. Com um preço acessível, a gente leva informação, leva treinamento e conhecimento para o produtor da região. O Guilherme, quando você fala do projeto com o pequeno produtor, ele é um dos pilares da CAP Júnior, porque vocês têm outros projetos, até pelo fato da CAP Júnior ser formada por todos os cursos. Então a gente tem biologia, administração, zootecnia, veterinária, agronomia. São 5 cursos que compõem hoje o campus Unesp. Tem outros focos, outros projetos que envolvem a CAP Júnior? Exatamente, André. Como trabalho os 5 cursos, a gente tenta pegar o maior leque de pessoas possíveis para a gente ter abranger a empresa, né? A gente, além de consultoria para o produtor da região, a gente faz evento também. Esses eventos de uma maneira geral, vai até de pequeno empresário aqui da região, que trabalha com a diretoria de administração da nossa empresa, até consultoria de serviços ambientais que a diretoria da biologia abrange. E além de ações sociais, né, que a gente realiza dentro da empresa também. Recentemente a gente foi para Ribeirão fazer o Doa Unesp, que é uma campanha de doação de sangue, que levou o campus inteiro, grande parte dos alunos foi para Ribeirão Preto, para fazer a doação de sangue lá. Além disso, a gente faz campanhas de arrecadação de brinquedo, em véspera de Natal, o Dia das Crianças também, por orfanato aqui da região. E campanha de arrecadação de alimento também, e de produto de higiene íntima, higiene pessoal, que é para o pessoal do asilo daqui da cidade de Jaboticabal. Você vê que eu gosto de falar, né? Né? Por um instante eu pensei que você fosse entrevistado. Não esquenta a cabeça não. Tem dia que você fala mais, dia que eu falo mais, assim vai tocando o barco. Hoje eu tô cansado, por exemplo. Eu vi a hora que você acordou. Aliás, foi uma luta para te acordar, né? Sim. Porque... E eu não tava lendo, tá? Eu vou admitir aqui na frente de todo mundo. Você não tava? Você mentiu pra mim? Eu tava dormindo. Porque eu chamava, André Felipe, peraí, tá lendo? Tô? Mentira, tava dormindo então. Você me fez esquecer o que eu ia perguntar, lembrei. Tá na pauta. Tá na pauta, mas você sabe que eu não sigo a pauta, né? Eu tenho aquela dificuldade. Eu acho louvável esse trabalho que vocês fazem da parte social, acho incrível, assim, não tiro o mérito disso. Mas eu, como um entusiasta, até por formação, como economista, contabilista, eu gostaria muito de ver a Unesp uma ligação com Jaboticabal, a exemplo do que a gente vê a UFSCar com a cidade de São Carlos. Por quê? Porque hoje muitos dos grandes profissionais que se formam na Unesp Jaboticabal, eles acabam indo para outros centros, porque não tem mercado de trabalho que comporta eles aqui. Como é que vocês veem essa relação da Unesp com a cidade de Jaboticabal? Por que a gente... Eu sei que é uma pergunta que demandaria aí uns 10 trabalhos de conclusão de curso, né? Mas por que a Unesp ainda não tem essa ligação com a cidade, para a gente fortalecer a vinda de indústrias, a gente, fortalecer mais isso? Maria Leontina mandou um bom dia para nós ali na transmissão ao vivo. Muito bom dia, Maria. Maria Leontina. Você não tá vendo todo mundo aqui, mas daqui a pouco a gente mostra todo mundo aqui no estúdio, tá, pessoal? Fica aí, não nos abandona não, tá? Vai chamando os amigos, chama todo mundo aí, tá? Entenderam a pergunta que eu fiz, o Cássio? Eu queria muito ver essa ligação, e eu debati muito isso com os candidatos a prefeito, porque você vê que São Carlos tem uma... Eu sei que os segmentos que se formam em São Carlos é diferente daqui, mas dá pra gente fazer a lição de casa. Aliás, todo mundo fala que essa aqui é a região do agronegócio, mas... É verdade. Então, eu vejo que essa é uma situação muito recorrente no nosso campus. Tanto que eu vejo que tem políticas da direção para mudar isso, e que isso é um negócio que incomoda bastante, porque os professores, as pessoas falam, a gente tem que ter maior ligação com o pessoal de Jaboticabal. Eu acho que foi esse um dos motivos que a CAP nasceu também, porque a gente desenvolve diversos trabalhos com o pessoal da cidade e um preço acessível. Então eu acho que a gente começou com esse intuito. Até quando o projeto da administração, ela faz consultoria na incubadora de empresas de Jaboticabal, o projeto da agronomia, que faz conversa com os produtores. Então eu acho que isso é um fator que a Unesp perde se manter. Mas eu acho que vem melhorando isso daí,
E eu acho que até a visão dos moradores a respeito da Unesp, com a maior divulgação dos eventos, com a maior divulgação do que nós fazemos, melhora também. A Unesp, você já deu sinal aí que... Intervalo? Vamos pro intervalinho rapidinho. Ele gosta de faturar, porque né? aí fica o horário certinho e a gente... Fica. Isso. Então tá, mas voltando, eu quero explorar com vocês a questão da incubadora e não só... Deixa eu ver quem que mandou mais... Socou o microfone aqui, ó. É igual... Presta atenção. Vocês desculpam, mas é que... Sabe como é que é? Pai e filho, né, Cássio? Não é brincadeira. O Jefferson mandou dar um alô pra Franca. O Jefferson de Franca ali tá mandando... Quem que é de Franca aí? Um abraço. Você avisou os amigos de lá? Cheguei agora há pouco de Franca. Você conhece ele ou não? Saí 5h30. Ô Jefferson, não me recordo seu... Ô Jefferson, eu tenho que aqui pegar a colinha até aprender. O Guilherme é de Franca, viu? Da terra do calçado. Ele disse que a próxima vez que ele vier, ele vai trazer um sapato pra mim e um pro André Felipe. Viu? E um saco de café arábica. Pô, eu gosto de café. É aquele em grão? Perfeito. Pra pôr na máquina? Não vai esquecer, hein? Senhor Café. É? Não vai esquecer. Pessoal, nós vamos pro intervalo, mas nós vamos continuar falando sobre a com todo incubadora, mundo. tá bom? Interagindo com eles ali. Ah lá, mandaram um joinha ali, viu? Até já, gente. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento. Unimed Jaboticabal, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual, Atual Design Móveis Planejados e Agência Selva. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. Já está em funcionamento a nova Unimed 24 horas. Todo atendimento de urgência e emergência ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, 600. O endereço da nova Unimed 24 horas. O centro de referência da nova Jaboticabal foi desativado. Unimed de Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário, profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. O Colégio Maria de Jaboticabal tem seu sistema de ensino baseado na qualidade, na troca de experiências e na interação social de seus alunos, visando sempre a educação para a vida toda. No Colégio Maria, as crianças aprendem teoria e prática com uma metodologia que estimula a criatividade e a reflexão desde o início da formação. Oferece uma educação completa, apoiada por material didático de qualidade. O futuro do seu filho começa a ser construído desde o início da educação escolar. Invista no melhor. Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Telefone 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas. Tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos, fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5, porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design.
móveis planejados de alto padrão, matéria-prima de qualidade, design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. Comunicação é sobrevivência. O mercado é competitivo. E para se manter firme, é necessário aparecer. Encante o seu cliente. Comunique-se. Agência Selva. Desenvolvimento de sites, conteúdo para redes sociais, materiais promocionais e institucionais, criação de marca, ações e assessoria de marketing. Entre em contato. 3204-1968. agenciaselva.com. São 10 horas e 26 minutos, recebendo nessa manhã nublada aqui em Jaboticabal, 3 membros da CAP Júnior da Unesp Jaboticabal. Foi uma indicação do professor Ferraldo, e o professor Ferraldo, que é o vice-diretor da Unesp, e o professor Pedro vão estar participando de outro programa, também falando um pouquinho alguns desses assuntos que a gente está debatendo aqui com os alunos da CAP Júnior, né? O Felipe, o Cássio e o Guilherme. E a Natália não pôde vir, que ela estava hoje com sono e ela estava cansada. Ela estudou muito na semana. Eu acho que ela não queria... Mas, pô, não pode ligar agora. Estão ligando, André Felipe. Tem que explicar que não pode ligar no celular agora, porque nós estamos transmitindo o programa. Então, se a pessoa liga, ela atrapalha a nossa transmissão. Mas eu deixei a pergunta a vocês, dentro dessa relação Unesp e Jaboticabal. Por que a gente vê, por mais que vocês digam que está difundindo isso, aliás, uma dúvida, quando começou a CAP Júnior? André, então, a CAP Júnior ela começou há 20 anos atrás. A gente teve a honra de completar 20 anos agora em agosto, e ela foi fundada em 1996. Faz tempo, então. Faz um tempinho já. As gerações anteriores era para ter feito uma lição de casa melhor, viu? Tomara que vocês dinamizem. Agora é uma crítica pessoal minha. Mas essa questão da relação com se você quiser até puxar o microfone, não sei quem vai responder, com a incubadora, porque a gente vê, são 2 incubadoras, só para os nossos ouvintes entenderem. E o que é incubadora, para quem não sabe? Eu tenho certeza que muita gente conhece o projeto incubadora em vários municípios. A incubadora, fazendo uma analogia, uma comparação, ela tem aquele mesmo espírito de uma criança. Quando nasce, ela precisa se recuperar, precisa adquirir energia, ter mais condições de ir para a natureza, né? Enfim. E a criança fica incubada, ela fica um tempo até recuperar as energias, criar mais resistência, e depois ela deixa a incubadora, deixa o hospital. Então ali ela fica dentro de uma temperatura controlada, um clima controlado, medicamentos e tudo mais. E a incubadora de empresa não é diferente. Então, ela surge com o propósito de deixar um empresário... Eu tive uma ideia, quero empreender um negócio, e eu não tenho estrutura. Então, eu vou para essa incubadora de empresa, que é um projeto do município. Mandaram o joinha dele. Obrigado, viu? Daqui a pouco eu respondo, não atrapalhe meu raciocínio, não. Então, aí eu fico incubado esses 2 anos... a gente brinca, a gente se ama, tá? Você não precisa ficar assustado, não, viu? Pai, filho, não, e o Matheus não fez a vinheta ainda, né? Não fez, né? Eu já perdi esperança já. Então, a incubadora de empresas, a ideia o que é? Ficar esses 2 anos. Então eu tive uma ideia, eu tenho um projeto, não tem estrutura. Eu vou para lá, eu tenho um espaço, eu tenho uma assessoria, que pode ser do Senac, pode ser do Sebrae, pode ser da CAP Júnior, enfim. E daí eu fico durante uns 2 anos, aqui no projeto Jaboticabal parece que são 3 anos. Agora mudou, iniciou com 2, agora são 3, que pode ficar. E daí eu tomo o corpo e vou para outro lugar. Aí eu poderia ir para o Distrito Industrial, se estivesse pronto, eu poderia ir para uma outra localidade. Só que o que a gente vê aqui, a incubadora, a Inagro, que para mim teria que ser a mais importante pela vocação do agronegócio, pela Unesp, praticamente inexiste. E a de empresas, né, fora do agronegócio, que ela é separada, fica ali na Jaime Ribeiro, para cima do Paço Municipal, você vê que tem empresas que já ficaram lá mais de 10 anos, que não é esse o propósito. Então hoje virou um depósito de locação. Você aluga espaço para os empresários ficar.
Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho qual é a participação da CAP Júnior e como vocês veem essa relação com as incubadoras. Olha, André, a CAP ela participava desse projeto. A gente tinha uma sala na incubadora aqui da cidade, mas o que acontece? A adesão da população às vezes era um pouco limitada. Não sei se por questão de conhecimento da empresa, ou talvez por descrença do júnior, né, do nome da empresa, né, que às vezes o pessoal confunde muito o júnior com falta de profissionalismo. E aí, o que aconteceu? Como tinha pouca adesão e a gente demandava uma quantidade de membro um pouco alta, né, para trabalhar lá, e eles não produziam, a gente teve que sair lá do espaço, né? Mas a gente ainda realiza esse projeto. Igual você descreveu, incubadora é isso, você descreveu perfeitamente. É a gente pegar o produtor, criar ele, solidificar a criação dele e trabalhar diretamente. A gente faz isso sim, ainda com o produtor rural da região, mas a gente atende mais diretamente a ele agora, na nossa sede da empresa. E em termos de pequeno empresário aqui, micro e pequeno empresário da cidade, a gente ainda trabalha também, a diretoria da administração da nossa empresa, mas também na sede lá na universidade, dentro da nossa sede da empresa. Porque não estava sendo vantajoso para a gente, porque não tinha uma adesão da população, assim, a adesão que a gente esperava. Ô Guilherme, qual que é o trabalho que vocês fazem com o pequeno agricultor? Quais são essas ações sociais que a empresa Júnior faz? Então, inicialmente a gente faz uma avaliação dele, né? A gente faz uma visita na área, vê a estrutura da propriedade, o tamanho da propriedade, o que ele quer implementar lá. E aí a atividade varia, pode ser desde uma análise de solo, uma indicação para a melhor cultura que ele deseja colocar na área dele, ou uma reestruturação, às vezes, dos equipamentos. Depende do produtor que a gente está abrangendo, que a gente está levando a consultoria, que a gente está prestando no trabalho. Se for um produtor relacionado a alguma produção vegetal ou animal, né? E como que você vê a importância de fortalecer o pequeno agricultor e também se isso ajuda a combater os grandes latifúndios, né? Olha, eu não tenho dúvida que o nosso trabalho que a gente desenvolve com o produtor solidifica ele. Esse problema com o grande latifúndio é uma realidade nacional, não é só aqui na região. Se a gente não conseguir solidificar o trabalho do produtor, se a gente não conseguir melhorar a produção dele, não tem por que ele continuar com a área dele. Ele vai arrendar para cana, que é a nossa realidade aqui da região. E é a pergunta, né, da especulação, do que a especulação pode prejudicar, né, eu acho assim que não é nem especulação, porque o pequeno produtor, eu acho que a especulação ela está em cima do grande produtor. Não, eu tô falando o seguinte, o grande produtor, a especulação do latifúndio, que isso prejudica o fortalecimento da economia. Porque ele não tem local, né? Deixa ele responder. Eu posso responder? Não, é para ele responder. Deixa eu fazer meu comentário. Não, mas a pergunta é para ele. Não, eu vou fazer, mas posso fazer um adendo aqui? Pode. Porque o grande produtor, vê se vocês concordam comigo, ele tem 1.000 alqueires, tem gente aqui nessa realidade. Então, se o cara recebe 3.000, um exemplo, por alqueire, quanto que dá? Dá uns... não sei. 3 milhões? Por matemática. Dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Dá 3 milhões por ano. Se você dividir por 12, e tem gente aqui de Jaboticabal, assim, que eu conheço. Tem gente que tem 10 mil aqui. Tem. Não, mas não só aqui. Aí está em outras localidades, né? Então, esse cara, ele vai ter uma renda enorme, se você pensar. Mas o pequeno produtor, não. E aqui, deixa eu fazer uma pergunta, pegando o gancho dessa fala do André Felipe. A gente vê muito falar em cana. A gente tem outras culturas aqui? Sim, em Monte Alto a gente tem outras culturas. Tem cebola, tem tomate, mas a realidade... Frutas. Tem fruta. Muitas. Tem um pessoal que faz consórcio com soja também, né? Porque a soja é uma leguminosa e ela fixa nitrogênio. E às vezes é vantajoso para o produtor fazer essa fixação, que ele economiza. Mas essa bola eu vou passar pro Felipe aqui, que a área dele... Ele é craque, é o agrônomo. Vai lá, Felipe. Ele manja tudo. Sobre a importância de fortalecer pequeno agricultor e no que... Ah lá, o Rodrigo vai mandar uma pergunta. Ô Rodrigo, você não manda... Eu não sei se você... Deixa eu responder a minha pergunta. Não sei se ele respondeu ou se ele não respondeu. Eu fiz 3 perguntas e não respondeu. Eu senti você um pouco nervoso, você tá ficando vermelho, tá? Deixa eu só fazer um adendo, que eu acho que foi o Rodrigo Gírio, que é esse do cooperativismo.
Eu acho que você tá mandando, Rodrigo, pelo que tá vibrando o celular, você tá atrapalhando até que tá derrubando o celular. Então, Rodrigo Gil, eu posso falar assim que ele é meu amigo. Você manda a pergunta aqui no Facebook, tá? Porque se você mandar lá, eu não tô vendo. Porque nós estamos transmitindo pelo celular. Nosso programa ainda é pobre, tá bom? Desculpa, agora vamos lá. Eu sei que ele vai responder. Ele vai responder a sua, minha ou a minha pergunta que eu fiz? Sei, fica a critério. Que não foi respondida. Sabe? Não, tô falando sério. Agora eu tô falando sério. Então, ele me perguntou da especulação. Responde pra ele ficar feliz. Isso, eu acho que é muito importante o... Peraí. Pronto. O pequeno produtor, ele ter esse apoio nosso é muito importante para ele se desenvolver, né? Para ele adquirir novas ideias, assim, que estão no mercado e tudo mais. Porque, como o Guilherme disse, se ele não tiver uma inovação, vamos dizer assim, ele vai arrendar para a cana, né? Se ele não tiver como se manter, como aumentar o lucro dele, não tem por que ele estar ali, né? Então a ideia é sempre essa, sempre estar buscando uma melhora. Entendi. Não, mas essa eu queria que o Guilherme comentasse. O que a especulação e o grande latifúndio prejudica na economia local e também na qualidade da alimentação que a gente recebe e no preço desses alimentos? Olha, Felipe, prejudica diretamente. Se a gente tem um produtor que gera algum produto aqui na nossa região, por exemplo, vou exemplificar para você, banana. Se o cara planta banana aqui, você vai ter um produto mais fresco aqui na região, a um preço mais acessível. Agora, se a população de Jaboticabal precisar comprar banana, por exemplo, de Franca, que eu sou de Franca, o que vai acontecer? O produto vai vir de lá, vai custar um valor maior, porque vai ter gasto com transporte, vai ter gasto com mão de obra, com pessoas que vai trabalhar nesse transporte. Isso quando não importa, né? Que já importaram até do Equador banana. Não, mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você possa me responder melhor até. Mas pode ser o Guilherme. Eu fui dar uma palestra em Vista Alegre do Alto essa semana. E sempre que eu vou lá, eu ganho muitas frutas, sabe? E dessa vez eu ganhei goiaba. Não estava tão generoso dessa vez. Aí eu falei o seguinte, por que vocês nunca me dão banana? Aí eles disseram, não, a gente planta... Tem carambola, tem laranja, tem goiaba, tem várias frutas. Banana não, porque banana é mais... a produção mais correta seria em regiões litorâneas. Isso tá certo? Ou é aquele senso comum que às vezes as pessoas vão tendo? Eu achava que era só em areais mesmo, né? Regiões mais litorâneas. E aí? Então, essa pergunta não é bem a minha área, mas precisa de umidade. Talvez seja por isso essa crença, né, de produzir em área próxima ao mar, igual você falou, André. Mas eu sei que a produção de banana precisa de muita umidade. É uma produção que demanda muito de água, senão até prejudica no próprio fruto, né? Não tem desenvolvimento do fruto. Mas dá para plantar. Dá para plantar em qualquer lugar. À medida que o solo tem os nutrientes, tem a capacidade de produção, com o manejo correto não tem problema. Essa história que eu exemplifiquei da banana é só um caso à parte. Não, mas é que você me fez lembrar disso, porque eu perguntei sobre a... Quem que derrubou? Eu não sei. Pode continuar, pode continuar aí. Mas é justamente isso, Felipe, da sua dúvida. É essa. Se a gente tem um produtor aqui, a gente tem que ajudar ele a ele dar continuidade no projeto dele. Porque senão ele vai acabar limitando, vai acabar fechando, vai acabar não produzindo. E aí nós vamos ter que comprar de fora. E a gente vai ficar refém. Que isso acontece com diversos outros produtos hoje, não só aqui na nossa região de Jaboticabal, mas no nosso país. E aí o que a ligação que a gente faz é justamente essa. À medida dele tornar um produtor capacitado, ativo, influente, que vai gerar um produto a um preço legal, bacana no mercado, e ao mesmo tempo não vai ser limitante, assim, que seja vantagem para ele produzir e não arrendar, entendeu? É uma coisa que a gente fica um pouco refém de fazer. André Felipe, eu queria explorar um pouquinho mais, para depois a gente voltar ainda nesse assunto. De novo, Matheus. Gosta do dinheiro, hein? Eu queria explorar um pouquinho mais a questão da incubadora, assim, do trabalho de vocês. Acho que a gente podia avançar um pouquinho mais. E quando você disse, me preocupou, que vocês tinham um projeto mais perto lá e depois, por alguma razão, ele se afastou.
Eu sugeri a todos os candidatos, inclusive ao que venceu as eleições, que fosse criado um grande conselho na cidade. Um conselhão, permanente. Não é um conselho político. É um conselho que tivesse a CAP, não precisa ser a CAP inteira, o presidente da CAP, depois ele reproduz. O diretor da Unesp, o presidente da CIAJ, o presidente da CDL, o diretor da Faculdade de São Luís, o diretor da Faculdade do SENAC, para que nós pudéssemos discutir esses projetos, esse avanço, essa ligação da própria Unesp com a cidade. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho da incubadora dentro desse contexto, se não seria interessante, porque quando vocês falam assim, tem muita coisa que a gente faz e pode fazer, mas a cidade desconhece e não participa. Eu acho que está faltando um pouquinho ampliar esse diálogo, né? E eles vão fazer isso depois do intervalo. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Serwork, Autoposto Portal da Nova, US Câmbio Exchange, DD Tinseto, Iberaldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. Já está em funcionamento a nova Unimed 24 horas. Todo atendimento de urgência e emergência ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, 600. O endereço da nova Unimed 24 horas. O centro de referência da nova Jaboticabal foi desativado. Unimed de Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Os bons momentos precisam ser registrados. A René Collor trabalha com filmagens e fotografias específicas para cada momento. Books gestante, newborn, acompanhamento de bebê, casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos e eventos em geral. Eternize os grandes momentos da sua vida. René Collor, Rua Rui Barbosa, 1013 em Jaboticabal. Telefone 3202-7523. JR Ar-Condicionado. Vende manutenção preventiva e corretiva para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial e purificadores de água. Na JR Ar-Condicionado você encontra as melhores marcas, empresa registrada no CREA e equipe especializada para melhor atendê-lo. Vá até a JR e confira as condições especiais de pagamento. JR Ar-Condicionado. Rua Santo André, 218, fone 3204-4297. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LTCAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Autoposto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência MPM. Autoposto Portal da Nova, Rua Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. Vai sair de férias ou possui negócios no exterior? A moeda que você precisa está na US Câmbio Exchange. Compra e venda de moedas estrangeiras à pronta entrega, remessa internacional e cartão de crédito pré-pago internacional. US Câmbio Exchange. Confiança e segurança. Loja no Jaboticabal Shopping. Telefone 3204-9863. DD Tinseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DD Tinseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DD Tinseto trouxe uma tecnologia inovadora
inovadora. Desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DDT Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas. Respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal. Especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. Estamos de volta, são 10 horas e 46 minutos. Pessoal, para quem quiser estar acompanhando a gente ao vivo também pelo Facebook, pode estar entrando lá no Facebook do André Maria, que nós estamos transmitindo ao vivo. E hoje nós estamos recebendo o pessoal da Cap Júnior. Porque tem que falar, né? Senão às vezes tem gente que às vezes ligou o rádio agora, né? Com certeza. É o Cássio Calixto, Felipe Garcia Sanches e Guilherme Henrique Silva. Exatamente. São estudantes da Unesp. Um de administração, um de zootecnia e um de agronomia. E de biologia. A Natália do quê? De administração. A Natália não pôde vir. Hoje ela está descansando. Não é porque aqui a gente faz o seguinte: quando a pessoa não vem, a gente fica falando da pessoa para fazer ela se sentir. Só para ser lembrada, para ela estar aqui, né? Para ela se sentir mal. Mas eu queria conhecer a Natália, porque eu pensei assim: quatro membros, né? A única mulher, justo a mulher não veio. Pois é. Pô, ficou sem uma representação feminina. A mulher tem que se ocupar, né? A gente quer dar espaço. Se a gente trouxer a Paula aqui, ela vai falar isso, que a mulher tem que ocupar o seu espaço. Exatamente. Da empresa Júnior, eu queria que vocês comentassem, que ficou no ar. Inclusive, a nossa presidente da empresa Júnior é uma mulher, né? É a Mariana Passagem. Presidenta. Uma presidentona. Eu queria que vocês comentassem sobre para fechar esse assunto. O Rodrigo está nos ouvindo, do Cooperativismo, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto, viu, Rodrigo? Bom, André, eu acho que esse projeto de incubadora é um projeto muito bom. Inclusive, na USP Ribeirão, eles têm uma incubadora dentro da faculdade. Então, eu acho que é um negócio muito importante e que tem que ser visto com bons olhares pelas autoridades públicas. E também, pra gente, foi sempre muito bom, porque quando uma pessoa quer começar um empreendimento, ela necessita de muito auxílio, tanto teórico, para a gente fazer administração, e tanto aquele motivacional, porque ela vai estar no meio de um monte de gente começando também. Então ela vai ter aquele gás. Então a gente vê que é um programa muito importante que deveria ser levado mais a sério pelas autoridades por causa disso. Se for pegar o exemplo de Ribeirão, igual eu falei, dentro da universidade tem uma incubadora. Então a incubadora nasceu para isso, para os alunos, para quem tiver interesse, ir lá, incentivar o pessoal, ajudar. Então acho que por isso que tem essa força, por isso que é importante ter numa cidade. Se tiver alguém desse governo que vai assumir a partir de janeiro, nos ouvindo, a Cap Júnior está à disposição para poder participar do governo, porque a gente fala muito em geração de emprego, então fica aquela hipocrisia. Precisa trazer grandes empresas de fora para gerar emprego. Só que se a gente fortalecer aqui, o emprego pode ser gerado aqui mesmo, né? Não, isso com certeza, porque ainda mais nós não temos mais nosso espaço físico na incubadora, mas todo o auxílio que precisa a gente está lá e ajuda. Então, no que a gente puder ajudar, no que a gente puder dar de benefício para a sociedade, a Cap está muito aberta. Só que é o que você disse, quando precisa está à disposição, mas é isso que a gente tem que inverter. Nós temos que criar mecanismos para que a Cap Júnior, para que a incubadora de empresa, a Inagro, que é a incubadora do agronegócio, chegue até o produtor. Porque às vezes o agricultor, ele é constrangido, é uma pessoa simples, ele nem sabe, né? Você fala de inovações, você fala de modernidade, ele fica assustado, né? E sabe o que é o mais interessante, André? É que na Unesp de Jaboticabal, a gente tem o privilégio de ter os melhores especialistas da área. E se ficar os melhores especialistas da área restrito no campo dele, pesquisando só, vai se perder uma oportunidade muito grande, porque tem professor que viaja muito para o exterior, apresenta em congresso e perde muito isso, porque ele fica só na parte teórica e não vem tanto para... Não é frustrante quando vocês olham assim, eu sei que a teoria é fundamental, mas você pegar essa teoria e não ver ela aplicando na prática, vocês como alunos e a própria academia, não é frustrante isso? Então, eu acho que por isso que é o grande intuito da empresa Júnior, deles nos auxiliar e ficar um negócio mais prático. Então, acho que isso é bastante importante.
Guilherme acho que quer fazer um... É exatamente isso que você falou, André. Às vezes o produtor, ele fica meio refém a essa situação. Ele não sabe como ele procura esse trabalho, ele não sabe a quem procurar e como fazer essa procura, né, do trabalho, literalmente. E em cima disso a gente realiza também alguns eventos. Esses eventos às vezes ficam um pouco superficial, que é como se fosse um treinamento para o pessoal, para o produtor, para os alunos conhecerem algum assunto específico, mas ao mesmo tempo consegue conciliar as empresas de fora que você falou, que é tão importante, com o pessoal da região aqui nossa. Então, dia 25 agora a gente vai fazer um evento, que é o Base de Sucesso de Bovinocultura de Corte, dentro da faculdade, e a gente vai trazer uma série de empresas. Essas empresas é super interessante o produtor participar, fazer contato, porque algumas delas realizam algumas ações, trabalham com alguns produtos que pode facilitar a vida do produtor. E já embasando isso que o Cássio falou anteriormente, a finalidade da empresa júnior é justamente essa. A gente pegar o conhecimento que a gente aprende dentro da sala de aula, toda a teoria e colocar em prática. Certo. Ao mesmo tempo, fazer isso é uma forma da gente retribuir o que está sendo investido na gente. Nós somos de uma universidade pública e produzir alguma coisa, não só trabalhos sociais, mas trabalhos que gerem uma fonte de renda para a população aqui da cidade, é um dever e uma obrigação nossa. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer de um internauta. Mas assim, eu falo que, veja, André Felipe, o que é a falta de comunicação? E aí não é uma crítica a vocês, tá? Eu estou fazendo uma crítica a todos os atores de Jaboticabal. Leia, Câmara, Prefeitura, Coplana, CIAJA, CDL, todo mundo. Você vai ter um evento onde nós não temos bovino de corte, como é que é? Base de Sucesso de Bovinocultura de Corte. Bovinocultura de corte. Isso... eu estou entendendo que é a criação do boi para corte, essa carne que a gente come. Que nós não temos tradição aqui na cidade, nessa micro-região. Estou falando besteira? Mais ou menos. Depende do que você fala, assim, de espaço que a gente vai alcançar. Isso, eu vou dar um exemplo. Você pega Barretos, por exemplo, tem, acho que duas indústrias de transformação, né? Mas pegando essa micro-região, nós estamos falando de 100 quilômetros. Pegando essa micro-região de Jaboticabal, nós não temos. Temos grandes produtores de bovinos, de corte. A gente tem confinamento. Tá. Aí fica, além de confinamento, a gente, por exemplo, tem alunos dentro da universidade que os familiares produzem. Tá. Você entendeu onde eu quero chegar? Entendi. O que eu estou dizendo é assim, se há uma comunicação da Unesp com a cidade, com todos os atores envolvidos, vocês podem criar eventos e semanas de estudos, de debates, focado nas demandas da cidade. Então veja, eu gostaria de... a cidade conseguiu fazer um IBGE local, que eu tento sugerir isso a eles, para saber quem são os nossos produtores, que tipo de empresa que nós temos, quais são os anseios dos empresários e tudo mais. E a partir daí você criar demandas. Então eu identifiquei que eu tenho 20 agricultores que gostariam de focar na produção de fruta, por exemplo. Aí a gente faria um evento para atender essa demanda. A gente já realizou um evento similar a isso que você falou, André, que foi um evento de como otimizar o meu tempo, né? Que a gente abriu para toda a população de Jaboticabal participar. Nesse evento o pessoal poderia saber assim, como demandar o tempo para fazer cada atividade, como adquirir, assim, como gerar, como fazer com que o tempo seja mais útil. Agora, outro evento que a gente faz, que a gente trabalha diretamente com o produtor rural, é o dia de campo. Esse dia de campo, aí vira essa produção que a gente falou. A gente trabalha com cana, com soja, com milho, amendoim. E aí esse evento já é mais focado diretamente para o produtor rural. A gente faz um stand, faz um evento, é super bacana, dá uma adesão muito grande do produtor da região, mostra maquinário, tecnologia, por exemplo, aplicação de adubo foliar, tecnologia de semente. E aí esse evento sim a gente consegue abranger o nosso público aqui da região, que é o produtor rural. Agora alguns outros fica como fonte de conhecimento. E já esse que eu falei de otimização de tempo, já é uma coisa que sim, você não precisa ser produtor rural para participar. É uma coisa que a gente faz para a população de Jaboticabal mesmo, para conhecimento, para desenvolvimento da população. A gente já realizou também outros eventos, como o curso de oratória,
Foi uma coisa bem bacana, que teve uma adesão muito grande e a gente fica nisso. André Felipe podia fazer, né, esse juratório. O Rodrigo Gírio fez a seguinte pergunta, eu não sei quem que vocês podem responder. A assessoria técnica é muito importante, mas quem é responsável pela assessoria financeira? Olha, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta dele. Está dizendo que a parte técnica que vocês iriam lá para falar sobre a questão do manejo, que tipo de adubo que eu uso, que tipo de inseticida que eu uso. É inseticida que fala? Como é que você chama? Pesticida. Eu prefiro o termo defensivo agrícola. Defensivo agrícola. É um termo mais... Estou errado, você errado. Mais bonito, não é? Com certeza. Cada área tem sua, né? Tem sua nomenclatura, né? Por exemplo, você fala para um publicitário a logo, a gente fica assim, a gente até contorce assim o pescoço quando alguém fala a logo pra gente. Eu gosto de falar a logo. Mas tá errado. Vou mudar. E voltando, então, ele está dizendo o seguinte, que essa parte técnica ele sabe que é relevante, sim, mas ele fala, e quem é que faz a parte financeira? Aí acho que entra o Sebrae, né? Exatamente. Aí tem esses outros órgãos que podem fazer esse acompanhamento, ou à medida que eles precisarem também, a gente faz esse acompanhamento da propriedade, da empresa que ele está fazendo alguma coisa. Mas normalmente a gente faz o projeto. Se precisar de um acompanhamento, aí a gente estuda essa possibilidade, mas a gente pode efetuar também essa parte. Dá para fazer isso também, né? E aí, o que você vai perguntar? Você estava conversando, né? Se perdeu aí eu já tô preparado aqui a pergunta. Tá. Ô, Rodrigo Gírio, se você não entendeu aí, você me dá um toque. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque eu não sigo a pauta, sabe? Ele faz a pauta, mas eu não... Ele que segue a pauta, Nós vimos aí um grande debate que está tendo ainda, que está nas páginas policiais da política, que eu e o André Felipe acompanhamos bem também. Aliás, o Brasil está nas páginas policiais política, né? A questão da merenda no estado de São Paulo. E a gente sabe que tem um projeto que eu acho fantástico, que o estado diz que a merenda deveria dar prioridade à agricultura familiar. Eu penso assim, puxa vida, cara, você tem o mais difícil, que é o consumidor, que é o cliente. Por que não fazer uma força-tarefa, por exemplo, em Jaboticabal, unindo o Nesp, esses pequenos produtores, para a gente poder começar a atender essas demandas da cidade, a demanda regional, porque a prioridade seria a agricultura familiar. Exatamente, André. Igual você falou, isso aí já partia para a parte política, né? Não é uma parte relacionada à empresa júnior ou movimento júnior. A gente pode sim trabalhar com o produtor, conciliar essa ligação da escola, da alimentação, com a produção no campo, mas a partir do momento que passa da política, né, da prefeitura, de mobilizar isso, aí a gente já fica um pouco refém a essa parte. Mas eu digo assim, dá para discutir, dá para debater isso. Totalmente. Porque o mais difícil é você convencer o produtor, e vocês me corrigem se eu estiver falando besteira, que ele vai deixar de plantar cana e ter aquele mínimo do mínimo do mínimo, e que ele vai ganhar mais com esse projeto. Porque você tem que quebrar paradigmas, né? Você imagina uma pessoa que de repente ele nem estudou, ele não tem um grande nível de escolaridade, você convencer ele que ele muda a cultura, vamos plantar agora outro tipo de coisa, vamos plantar hortaliças, porque nós temos agricultura, o projeto de agricultura familiar das merendas que prioriza isso. Tem também esse convencimento, que eu falo que de repente daria para juntar poder público, quando você fala da política, Guilherme, mais a Unesp, mais o Sebrae, nesse trabalho de convencimento, e dizer para o cara, se vocês unirem forças, 20 produtores, aí a gente pode entrar depois um pouquinho, depois do intervalo, na questão da compra de maquinários, da compra coletiva, porque se eu compro defensivos, para minha propriedade com 10 alqueires, eu vou pagar um preço, tá correto? Exato. Se eu compro para 30 propriedades, eu vou pagar menos, que é a escalabilidade. É exatamente isso que as cooperativas trabalham, né, André? É um trabalho em conjunto que beneficia a todos. E eu acredito que é perfeitamente plausível fazer isso. Parte de interesse mesmo da própria prefeitura, dos próprios órgãos, realizar isso. A ideia é ótima, o projeto é ótimo, mas no papel tudo fica bonito, né? Na prática as coisas às vezes é diferente. Às vezes a gente fica um pouco limitado a efetivar alguma atividade.
Tá ok. Você ia passar a bola para ele antes do nosso intervalo? Não, tranquilo? Preencheu? Nós vamos a mais um intervalo, depois voltando. A gente vai falar de transgênico. Transgênico? Isso. Você gosta desse assunto, né? Adoro. E temos que falar de cooperativismo ainda hoje, tá? Não, vai falar. Você e o cooperativismo. Deixa eu só fazer a pergunta para encerrar dele aqui, André Felipe. O Rodrigo disse o seguinte para vocês. Rapidinho, viu, Matheus? Unindo os dois no mesmo projeto seria melhor. Ele está fazendo uma afirmação. Acho que ele está dizendo vocês tecnicamente mais um Sebrae da vida, juntando no... Você sabe que eu tenho toque auditivo, né? Eu não gosto de fazendo barulho. Então ele está dizendo que seria melhor. Acho que vocês não têm dúvida, né? Não, quanto a isso, nenhuma dúvida. A gente trabalha internamente, assim, dentro da faculdade, em consórcio com outros órgãos. Por exemplo, eu falei dessa campanha que a gente fez do Unesp. A gente trabalhou com a Atlética. Foi uma campanha que casou certo, os dois grupos da faculdade. Por que não fazer isso com outros órgãos aqui dentro da nossa própria cidade? Entendeu? À medida que for produtivo, que for relevante, e for por um bem-estar da sociedade, eu não tenho dúvida. Agora tem um detalhe, viu, Rodrigo, que eu estou pensando. De repente não precisa nem envolver o Sebrae, né? Porque a gente também acha que toda a salvação a parte administrativa está no Sebrae. Eu tenho minhas ressalvas em relação ao Sebrae, que eu acho mais mídia do que resultado mesmo. Mas tem os seus méritos. Só que nós não podemos nos esquecer, a gente sempre olha para a Unesp como gado e plantação. Mas tem o curso de administração. Então, esse curso de administração, eles trabalham fluxo de caixa, eles trabalham todas essas ferramentas de controles. Estou errado? E que poderia perfeitamente juntar forças dentro da própria CAP. Então, isso é um negócio interessante, porque muita gente pensa que o nosso curso de administração é voltado para agronegócio. Ele tem sim suas ressalvas para agronegócio, mas você aprende administração de empresa geral mesmo. E a gente vê o quanto é importante fazer um fluxo de caixa, fazer um plano de negócio, e a Cap Júnior também preza muito por isso. Alguns clientes a gente desenvolve esse plano de negócio, que nesse plano de negócio já é a parte técnica e toda a auditoria financeira. Então achei interessante você ter falado isso, porque muita gente às vezes se esquece do curso de administração. É que a habilitação é agronegócio. Mas só que, na verdade, você tem toda a estrutura do curso. É como comunicação social, né, Felipe? Por exemplo, você faz o seu EPP por quê? Por comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Mas você vê um pouco de todas as áreas. Sim. Agora, o foco é esse. Primeiro ano é igualzinho jornalismo, igualzinho marketing. E aí o Rodrigo, tem mais duas perguntas, eu vou fazer mais uma. Existe um canal de distribuição da produção? Então, Rodrigo, eu não sei se eu entendi também a sua pergunta, porque eu sei que... Uma logística, eu acho que quer dizer, uma logística que distribui o que é produzido pelo pequeno na região. Eu sei que, por exemplo, a Coplana tem, mas com relação ao amendoim. Eu entendi o que ele quis dizer. Como que vocês fazem para auxiliar o pequeno agricultor para fazer a logística de distribuição do que ele produz? Então, essa parte de logística, a gente fica um pouco a refém também. Porque, por exemplo, não dá para o cara produzir suíno, sendo que não tem um abatedor de suíno aqui perto. Exemplificando isso, não estou falando que não tem. E aí a gente tenta, sim, implementar a melhor cultura para ele ter uma distribuição melhor. Isso a gente faz. Aquele pessoal do Celestino que tinha uma suinocultura, suinocultura, é esse o termo da criação? Sim. Né? E grande, depois teve aquela fatalidade, depois eles pararam. Vocês chegaram a conhecer esse projeto? Não conheci, mas anteriormente você tocou num ponto muito importante, André, que você citou que na universidade assim, não é só soja, cana e boi. A gente tem aqui na região, dentro da Unesp, o CAUNESP, que é um dos maiores centros de agricultura do Brasil. Então, em termos de piscicultura, produtor que trabalha com peixe, até mesmo agricultura familiar, que quer fazer uma criação, uma coisa para o sítio mesmo, a gente pode colaborar. Tem a estrutura aqui dentro da universidade. Avicultura também, a gente tem um dos melhores centros do Brasil aqui também. Então, deixa o leque aqui de informação. A universidade ela não é só gado, não é só soja, não é só cana e não é só cerveja também. Ela tem cerveja também, né? Dentro da universidade, não. Não, ele tá falando daquele estigma que o pessoal da Unesp tem na região. Rótulo, né? Eu fiz uma provocação com ele, que eu falei assim que
que vai ter essa limitação para não deixar o pessoal entrar no Unesp para fazer bagunça lá, mas também eu queria saber se ia ter a contrapartida de impedir que eles fizessem bagunça na cidade, né? Aí ele falou pra mim que é clássico isso, né? Às vezes um grupo de 5%, 10% das pessoas acaba fazendo a baderna e todo mundo paga o pato, não é verdade? Pessoal, depois do intervalo nós vamos estar voltando para falar um pouquinho com eles sobre transgênico que entra aí dentro dessa área dos pequenos agricultores. Até já. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual, Atual Design Móveis Planejados e Agência Selva. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. Já está em funcionamento a nova Unimed 24 horas. Todo atendimento de urgência e emergência ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, 600. O endereço da nova Unimed 24 horas. O centro de referência da nova Jaboticabal foi desativado. Unimed de Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. O Colégio Maria de Jaboticabal tem seu sistema de ensino baseado na qualidade, na troca de experiências e na interação social de seus alunos, visando sempre a educação para a vida toda. No Colégio Maria, as crianças aprendem teoria e prática com uma metodologia que estimula a criatividade e a reflexão desde o início da formação. Oferece uma educação completa, apoiada por material didático de qualidade. O futuro do seu filho começa a ser construído desde o início da educação escolar. Invista no melhor. Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Telefone 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas. Tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos. Fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5. Porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. Comunicação é sobrevivência. O mercado é competitivo.
E para se manter firme, é necessário aparecer. Encante o seu cliente. Comunique-se. Agência Selva. Desenvolvimento de sites, conteúdo para redes sociais, materiais promocionais e institucionais, criação de marca, ações e assessoria de marketing. Entre em contato. 3204-1968. agenciaselva.com. Estamos de volta, são... Nossa, engasguei aqui, desculpa, pessoal. Estamos de volta, são 11 horas e 10 minutos. Estamos aqui recebendo Guilherme Henrique Silva, Cássio Calisto, Felipe Garcia Sanches, que são da empresa Júnior, que é da Unesp de Jaboticabal, que faz um trabalho muito legal com os pequenos agricultores daqui da cidade. E, voltando agora, uma pergunta polêmica, pessoal, acho que uma das mais nesse ramo do agronegócio, sobre a questão dos transgênicos. O que vocês pensam sobre os transgênicos? Eu particularmente sou contra. Eu acho que assim, quando você tem uma produção, quando você tem uma técnica, né, uma manipulação genética que você ainda não sabe quais são os riscos para a saúde da população, eu acho meio irresponsável você colocar isso para que as pessoas consumam, né? Até porque com a alimentação e com a saúde das pessoas a gente não brinca. Mas eu gostaria de saber qual que é a opinião de vocês enquanto atuantes nessa área. Bom, como você disse, é um assunto bem polêmico, né, os transgênicos. Mas no cenário que a gente enfrenta hoje, eu acredito que os transgênicos são essenciais, porque a gente tem uma crescente aumento da população crescendo cada vez mais, e nós temos que cultivar numa mesma área. Aí entra a questão do meio ambiente, né? De você evitar desmatamento de novas áreas e tudo mais. E os transgênicos entram aí justamente para fortalecer isso. Ele vai garantir uma maior produção para alimentar essa crescente população numa mesma área. E quanto à questão de doenças, assim, a questão de manipulação genética que pode trazer risco para a saúde das pessoas, que existem, há quem diga que isso causa problemas com a saúde das pessoas. Melhor o microfone dele, que o pessoal tá falando que o som tá baixo. Mas o pessoal tá ouvindo por aí, não pelo microfone. Você é mal criado, hein? Eu não sei se... Será que o som entra aqui onde está a carteira, Matheus? Se aumentar o retorno, não, porque ele fala baixo mesmo. Será que dá? Aumenta um pouquinho, vai. Aumenta um pouquinho aí. Que ele tá formigando. Essa relação aí, eu acredito que seja mais um mito. Porque não tem nada que prova que o produto ele gera algum dano à saúde. E esse mito assim, não acontece só em relação ao transgênico. Acontece também nos aditivos de nutrição animal. É uma coisa que eu trabalho diretamente com isso. Toda hora, assim, eu chego num almoço de família, alguém me pergunta, e aí, o frango, esse frango tem hormônio? Como é que é e tal? Aí eu tenho que explicar como é que funciona a relação de hormônio. Frango não tem adição de hormônio, viu, Fátima Bernardes, que sempre fica falando isso no produto dela. Frango não tem adição de hormônio nenhuma. O animal tem um hormônio natural dele, igual eu tenho meu hormônio, você tem seu hormônio, qualquer outro animal vai ter o hormônio dele. O que acontece é uma adição na alimentação de alguma coisa que vá fazer com que o animal não fique doente, entendeu? É um aditivo, é um pré-biótico. E na plantação é a mesma coisa, o mesmo raciocínio? Isso, segue o mesmo raciocínio. E como eu disse, os transgênicos eu acredito que eles estejam mais como uma ferramenta para nos auxiliar do que para nos prejudicar, né? Tá vendo, André Felipe? Tá vendo? Aí você, como publicitário, agora quer explicar, eu sou contra os alimentos modificados. Não, deixa eles falarem. Deve ter ouvido algum esquerdopata falar isso e pega moda, sabe? Assim. Agora, olhando aqui no ponto de vista do administrador, existe uma teoria que chama teoria de Malthus, que ele fala assim, que um dia a população ia crescer tanto que não ia ter comida para todo mundo. Só que ele não levou em conta a inovação, a tecnologia. Então, eu acho que o transgênico, é claro, tem que ser analisado com cuidado tudo, mas é uma inovação, é uma tecnologia, assim como o maquinário, porque igual o Felipe falou, nossa área não cresce mais. Então a gente tem que achar novas formas, novos mecanismos e novas tecnologias para suprir isso e alimentar todo mundo. Então hoje em dia, sem transgênico a gente não consegue ter uma produção boa. Então acho que isso é mais levado como uma inovação, uma tecnologia. Porque, inclusive, eu escutei, agora eu vou falar de uma pessoa que teve uma experiência própria, não é nem tão transgênico, é mais questão de agrotóxico.
Uma amiga que eu tenho da Inglaterra, ela falou assim, André, na Europa não entra a comida que vocês comem aqui no Brasil. Na Europa eles vão olhar para isso aí, eles vão falar assim, isso aí é veneno, isso aí não entra para a população. Um outro professor meu falou assim, gente, vocês, a verdura que vocês comem, o alimento que vocês comem, se mandarem isso para a França, a pessoa é presa. Porque aí o que ela deduziu, né? Ela falou assim que o que acontece? As grandes multinacionais, eles mandam os transgênicos para cá, testam. Ninguém ficou com câncer? Beleza, então vamos implantar isso aqui. Ninguém ficou doente? Então, mas aí eu te faço uma pergunta, que você não é um entrevistado, mas eu vou te fazer uma pergunta. Entre alimentar os milhões, por que não dizer mais de bilhão de pessoas no mundo que não têm o que comer, se valendo dessa inovação tecnológica, ou não alimentar? Não, é que tem que ver, o que eu estou falando é que tem que ver assim, essa questão do agrotóxico e do transgênico. Por exemplo, tem país que não aceita, tem país que não aceita esse tipo de manipulação e esse tipo de agrotóxico. E são países até que tem um governo mais preocupado com a sua população. A exemplo da França, da Inglaterra, eles não permitem esse que tipo bom, de... achei que você ia falar Cuba e Venezuela. Eles não permitem esse tipo de... Cuba eu tenho certeza que eles comem melhor que a gente. Comem qualidade. Mesmo. Não, eles dão um saquinho com a ração todo mês, comem mesmo. Pessoal de esquerda é assim, meu filho. Acho que Cuba vai morar lá, então. Pode falar. Não, pegando um gancho nesse assunto que você entrou aí, muitas vezes o transgênico ele até auxilia na redução da utilização de agrotóxicos. Por exemplo, você modifica uma planta geneticamente para ela ser resistente a uma certa praga. Então você não vai precisar mais de aplicar esse agrotóxico para controlar ela, porque ele já se tornou resistente. Entendeu? E tem diversas pesquisas vindo aí para provar que o transgênico não faz mal à saúde, Mas né? procede essa informação de que esses alimentos geneticamente modificados e com esses agrotóxicos não entram em certos países, que acabam entrando aqui? Eu gostaria que vocês respondessem. Isso é verdade, sim. Só que o que acontece? Vou exemplificar, por exemplo, tem um aditivo, a dopamina. Ela é aplicada no suíno. Ela é aplicada aqui no nosso suíno. Para fazer uma espécie de castração. Ótimo, é aplicado, o animal vai ter um crescimento mais rápido, um desenvolvimento mais rápido. Porém, tem alguns países que não compram a carne com essa adição. Só que é os mesmos países que vendem isso pra gente. Entendeu? É uma coisa meio controversa. Ele vende a vacina? Não sei quiser a vacina. Exatamente. Mas então, é por isso que eu sou contra aí, isso. Aí que eu te falo, por exemplo, a realidade da França, que é um país de primeiro mundo, eles podem escolher a alimentação que eles vão querer ter. Se vai ter uma adição ou não, se vai ter um defensivo ou não, se vai ser um produto orgânico ou não. Agora, a realidade, por exemplo, igual o André falou aqui, uma Venezuela, que está tendo um problema seríssimo até mesmo de alimentação da população, não é viável. Então você acha que o Brasil é certo colocar esse tipo de alimento porque aqui não tem alimento para todo mundo, então... Não, eu acho que é correto ter o alimento saudável. Esse alimento não tem nenhuma prova que ele vai fazer dano à saúde humana. Vocês têm pesquisas aqui no campus sobre esse assunto? Sim, a gente faz pesquisas. Mas uma coisa eu não entendi. A gente trabalha muito com nutrição animal. À medida que você consegue fazer uma conversão melhor no animal, ele vai ter uma produção mais rápida. Entendeu? Então a gente vê fontes que vai acelerar esse desenvolvimento do animal. Mas uma coisa eu não entendi nessa sua fala. Então, queria que você me explicasse por que a França, esses países da Europa podem escolher o que eles vão comer e aqui a população daqui não pode escolher o que vai comer. Você não pode escolher um alface orgânico, uma maçã orgânica, algum produto orgânico. Ele não custa mais? Às vezes a pessoa que é da terceira classe, ela não tem essa escolha. Mas na verdade, eu, por exemplo, às vezes eu até busco material orgânico, mas eu não encontro. Por exemplo, agora que o nosso maravilhoso Congresso Nacional tirou até o sinalzinho de transgênico dos produtos. Agora eu não tenho o direito de saber se eu estou comendo produto feito com alimento geneticamente modificado, né? Eu acho que deveria ser isso, né? Eu não tenho essa opção também. Sim, diversos produtos, eles estão no rótulo. Se ele é um produto, se ele tem algum aditivo, se ele tem algum defensivo aplicado, se tem qualquer coisa similar. E você é um direito, você é um consumidor. A gente produz isso. No caso, igual você falou de país de primeiro mundo, eles são os consumidores, eles escolhem o que eles querem comer. E a gente produz o que eles querem comer.
Se a gente for fazer o mesmo material que eles consomem lá, por exemplo, um boi que não tem nenhuma vacina, não tem nada, que, sabe, nas normas deles, quanto que isso ia custar pra gente? A gente está falando de euro lá, a gente está falando de real aqui. Então, você está entendendo o que ele está pensar... dizendo? Eu achei muito interessante isso. Porque, por exemplo, você pega uma importação de carne bovina do Haiti, um país que você sabe o caos que está lá, tanto que eles sofrem. Se você der a opção A e B para o cara, ele vai comprar qual? É a mesma história da margarina e da manteiga, né? Por exemplo, a manteiga, qual que é mais saudável? A margarina, a manteiga, né? E ela é mais gostosa também, né? Não é isso? Eu acho que a margarina é vegetal. É vegetal, a margarina é vegetal e a manteiga é animal. Então você tem, às vezes, aqui no Brasil mesmo, você tem esse produto, leite, por exemplo, você tem leite de primeiro, leite de segundo. Então o próprio café. A gente constata que isso aí não é um problema nem deles, nem dos transgênicos, nem de qualquer outra coisa. Isso é problema do capital. Porque o que é o capital, né? A pessoa do Brasil de classe A e B vai poder escolher o produto que ela quer comer. Agora, para as populações mais pobres, aí a população pobre do Brasil, lá nos países africanos, a gente joga qualquer produto, qualquer alimento lá que eles vão ficar satisfeitos. Não, você não queira aqui debater. Fala aí, Guilherme. A gente não pode generalizar o que você está falando. A gente não está dando lixo. A gente não está dando um produto de baixa qualidade. Esse produto é de extrema qualidade. O que modifica, o que influencia é essa adição, por exemplo, algum aditivo na alimentação. Mas esse aditivo que é colocado, é isso que eu estou te falando. É para não ter nenhuma doença, é para uma cautela. Você não toma uma vacina para não ficar com gripe? Então você é modificado também. Entendeu? Geneticamente. É um exemplo que eu estou te dando. Isso que eu estou falando é em termos de produção. A gente faz isso para o animal ter a saúde dele equilibrada e não ter problema. Só que tem países que aceitam isso, tem países que não aceitam, entendeu? Aí isso entra na demanda do público. Você tem dinheiro para pagar isso? Você tem dinheiro para pagar um animal, um alimento que ele não vai ter nenhuma aplicação de defensivo agrícola, por exemplo? Entendeu? Porque é muito mais difícil você cultivar uma lavoura. Assim, se você cultivar uma horta mesmo, você vai ver a dificuldade de você não aplicar nenhum defensivo. Você cultivar uma lavoura perda é muito maior, de 10 mil hectares, por exemplo, é bem mais complicado. Não, é bom conversar, né? Que aí a gente esclarece algumas coisas, lógico, né? E eu, por exemplo, às vezes eu vou comprar algum produto, eu vejo aquela massa muito grande, muito bonita, muito sem defeito. Falei, não vou comprar não. Eu deixo de lado, vou comprar. Os estereótipos, tá vendo? Não, eu vejo aquela fruta enorme assim, eu falo, isso aí não tá. Você entendeu? Às vezes a gente vê uma coisa mais bonita, eu fico pensando assim, quando você vê uma moça bonita, você acha que ela foi modificada geneticamente também? Cirurgicamente eu tenho certeza. É verdade. Cirurgicamente eu tenho certeza. Então silicone, né? E tudo mais. Bom, nós temos que ir a um rápido intervalo. Ô, Rodrigo, você tá aí na escuta, meu querido? Voltando, vamos falar de cooperativismo? O Rodrigo tá doido lá. Eu nunca vi apaixonado por cooperativismo igual ele, tá? E eu queria fazer um registro, André Felipe, que eu acho que o Abel não ouviu meu desabafo, viu, Abel? Você sabe que eu sou seu fã, né, cara? Só que você não me chamou para a Semana do Livro, tá? E também agora não adianta chamar que eu não vou. Eu não fui convidado, eu tenho 2 livros publicados, ano que vem eu vou publicar mais um livro, e você não me convidou para a Semana do Livro. Não tem problema nenhum, não. Você continua sendo amado. Eu te amo mesmo do sendo jeito. de Barrinha, ele tem título cidadão jabuticabalense, então é de Jaboticabal. O que isso tem a ver com o livro? Não, que ele poderia pensar assim, não é autor de Jaboticabal. Tá. E eu ganhei aqui como é que chama isso aqui? Broche. Você ganhou, André Felipe? Eu ganhei aqui, ó. Você ganhou? Ganhou 2? 3. Olha. 3, 4. Eu ganhei 2 broches da Cap Júnior, olha que legal, ó. E o cartãozinho também para eu amolar bastante eles aqui. Deixa eu ver, só tem o telefone do Cássio. Dos outros eu já tenho também. Eu acho que eu tenho do Guilherme, só do Felipe que eu não tenho. Eu tenho impressão. Depois você marca aqui. Mas vamos lá, após o intervalo, Rodrigão, manda as perguntas aí. Vamos fazer um debate aqui. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Serwork, Autoposto Portal da Nova, US Câmbio Exchange, DT Tinseto, Iberaldo Costa Contabilidade Empresarial.
Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. Já está em funcionamento a nova Unimed 24 horas. Todo atendimento de urgência e emergência ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, 600. O endereço da nova Unimed 24 horas. O centro de referência da nova Jaboticabal foi desativado. Unimed de Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Os bons momentos precisam ser registrados. A Renecolor trabalha com filmagens e fotografias específicas para cada momento. Books gestante, newborn, acompanhamento de bebê, casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos e eventos em geral. Eternize os grandes momentos da sua vida. Renecolor, Rua Rui Barbosa, 1013 em Jaboticabal. Telefone 3202-7523. JR Ar-Condicionado. Vende manutenção preventiva e corretiva para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial e purificadores de água. Na JR Ar-Condicionado você encontra as melhores marcas, empresa registrada no CREA e equipe especializada para melhor atendê-lo. Vá até a JR e confira as condições especiais de pagamento. JR Ar-Condicionado. Rua Santo André, 218, fone 3204-4297. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LTCAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Alto Posto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Alto Posto Portal da Nova, Rua Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. Vai sair de férias ou possui negócios no exterior? A moeda que você precisa está na US Câmbio Exchange. Compra e venda de moedas estrangeiras à pronta entrega, remessa internacional e cartão de crédito pré-pago internacional. US Câmbio Exchange. Confiança e segurança. Loja no Jaboticabal Shopping. Telefone 3204-9863. DDT Inseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DDT Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DDT Inseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DDT Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas. Respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal. Especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. São 11 horas e 29 minutos. Estamos a caminho da meia hora final do programa. O pessoal também nos acompanhando no nosso Facebook, no Campo das Ideias. Galera, estamos recebendo, para quem está ligando agora, o pessoal da Cap Júnior, que é a empresa júnior da Unesp de Jaboticabal. Nós estamos recebendo o Felipe, o Felipe Garcia Sanches, o Guilherme Henrique Silva e o Cássio Calisto. O Felipe é trainee de projetos da agronomia
Você está no segundo ano, você falou? Isso, no segundo ano. E o Guilherme Henrique Silva é vice-presidente da CAP Júnior e o Cássio Calista é diretor de RH e a Natália, que está num sono profundo, é diretora de projetos da administração. Mas para deixar qualquer dia eu trago ela aqui para fazer um programa de meia hora, só com ela. Aí que ela não vem Ela vai mesmo. adorar. Ela vai, né? Ela é tímida? Não. Não é tímida? Olha que coisa, hein? Tem um bate-papo bacana. Tem. Né? Você ia fazer algum comentário? Vamos falar agora. Tem uma pergunta do Rodrigo, que ele mandou aqui pelo canal, está ao vivo no Facebook. Deixa eu ver aqui. Achei melhor ouvir por aqui. Ouço os comerciais. Boa! E a gente agradece também, viu, Rodecir? Deixa eu colocar para vocês. André, é o Rodrigo Gírio. Ele diz o seguinte: André, eles já pensaram em criar uma associação de produtores rurais, uma organização que cuidaria da parte logística, técnica e financeira? Sei que a CAP faz isso, mas deixar com que os produtores cuidem, deixa eu ver o que mais está escrito aqui, cuidem por si só. Eu acho que ele quis dizer o seguinte: deixar que eles cuidem de tudo isso, talvez não... O resultado, eu entendi o que ele disse, assim, ter um projeto meio completo, tipo um combo, né? Então, tanto a parte da agronomia, ou se for da parte de zootecnia, e também a parte da administração. Eu acho que o curso de administração, ele tem que sempre estar junto com esse projeto, porque às vezes o cara até, ele entendeu bem a forma como ele vai plantar, como ele vai produzir, mas depois ele se perde na logística, que a administração poderia ajudar, nos cálculos, na compra dos defensivos, das sementes e tudo mais. O André, essa ideia aí que ele comentou é uma coisa plausível, é uma ideia bem bacana que a gente pode até ver a relevância, assim, ver se é viável da gente implementar isso. Porém, existem algumas cooperativas já aqui na região de Jaboticabal. Eu não sei assim, como a gente poderia encaixar isso. Tem cooperativas aqui focadas em pecuária, por exemplo, não que eu saiba. Tem na região, por exemplo, tem em Orlândia, que a gente vai trabalhar com o pessoal agora. A gente presta algumas consultorias próximo de Ribeirão Preto, até mesmo Batatais, os meninos da agronomia estão trabalhando Batatais agora. Batatais tem muito leite? Tem um pouco, assim, região de leite é mais ali perto de Franca, ali, Patrocínio Paulista. Tem né? muita batata também? Olha... Tem jabuticaba, não tem jabuticaba. Tem não, Nesp. Não, lá. O Abel falou isso pra mim. Eu fui falar pra ele, falou assim, Abel, não tem jabuticaba em Jabuticabal. Eu falei assim, mas não, Nesp tem um monte, mas agora, inclusive agora vai ser fechado, né, então... Vamos ter que perguntar isso pro Pedro e pro Agora já era, né? Mas e aí, depois dele, porque você viu, ele chega, ele foi ao toalete, ele volta, mexe no celular, não sabe o que a gente tá falando e fala de um outro assunto. É isso que atrapalha, né? Então, é possível essa ideia do... Sim, eu acho que é viável. O que a gente precisa, igual eu falei assim, a gente fechou a incubadora, fechou o nosso espaço na incubadora porque não tinha procura. A gente precisa disso. A gente tem o veículo, a gente tem a informação, a gente tem o conhecimento, a gente precisa aplicar isso com o produtor. O que a gente precisa é que o produtor às vezes encontre a gente, entendeu? Que faça esse vínculo, que faça essa ponte de informação. Isso que às vezes a gente fica um pouco limitado. Eu estou um pouco preocupado como cidadão que o candidato que venceu as eleições, ele comentou que dentro da proposta de enxugar, e precisa realmente enxugar os cargos comissionados, parece-me que não vai existir a Secretaria de Indústria e Comércio. Pelo menos ele disse isso no Grupo Empreende, é um grupo de empresários que eu participo. E me preocupou, porque na verdade, dentro de tudo isso que a gente está falando, do fortalecimento da própria CAP, trazer ela para o projeto, esse seria o departamento comercial da Prefeitura. Assim como as empresas têm um departamento comercial, a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, ela cumpre esse papel. Ela poderia aglutinar todos esses atores, dentre eles a própria CAP, para poder chegar às pessoas. Vai acontecer exatamente isso. Vocês vão ter um espaço, aí politicamente a gente acha que isso já é suficiente. Nós demos um espaço para a CAP Júnior, ou na ACI, ou na faculdade, no espaço tal, ou na própria incubadora, só que, na verdade, ninguém está aglutinando, ninguém está fortalecendo e levando as pessoas realmente a procurar esses projetos. Aí não adianta, né?
Eu acho que a gente precisa mesmo é que tanto da nossa própria divulgação, mas assim como as entidades públicas nos divulguem também. Porque eu acho que a gente também presta um serviço de qualidade e que também tem que ser do conhecimento pessoal, porque a Unesp é uma entidade pública. Então, eu acho que você levar esse produto, você levar esse serviço, também é de competência deles divulgar. Então, acho que... Deixa eu te fazer uma pergunta, Cássio. Você que é da administração e faz parte da CAP também. Você não acha que seria interessante, por exemplo, todas as aberturas de empresas, elas passam, ou dúvidas ou perguntas, passam pelo departamento, salvo engano, de planejamento da prefeitura. E tem várias críticas aí dos próprios contadores da cidade, pela morosidade, pela demora com que os projetos estão tramitando. Mas não é uma ideia também a gente, de repente, na hora que o cara vai abrir uma empresa, criar uma forma dele conhecer a CAP? Ele não é obrigado a consumir a CAP Júnior da Unesp, mas saber que ela existe e pelo menos ter uma reunião. Olha, eu estou abrindo uma empresa, né? Independente de qual seja o segmento, até porque os cursos estão nas mais diferentes áreas. Não seria interessante isso? Eu acho que seria muito interessante, porque quando você abre uma empresa, agora falando do pequeno empresário, ele se sente muito inseguro. Porque é um empreendimento novo, é muito complexo, envolve muitas pessoas, envolve muito dinheiro. Então ele precisa de uma segurança. Ele precisa conversar com alguém, tentar falar assim, se está acontecendo isso, você pode procurar a gente, que a gente vai te auxiliar. Então eu acho que toda forma de fomento, tudo que venha para ajudar, acho que é importante. Então seria excepcional. Fica uma dica aí que o Guzo, vou tentar dar sugestão para o Guzo. No Grupo Empreende, que é um grupo de empresários que a gente está formando uma associação alternativa, e o próprio gestor público que vai assumir a partir de janeiro poderia criar esse protocolo, sabe? De repente, ter um espaço na prefeitura para a CAP e criar meio que uma obrigação, sabe? Sem nenhum constrangimento, sem morosidade. Mas olha, você quer abrir um negócio, você vai fazer uma entrevista. Vai fazer parte da tramitação da abertura da sua empresa, uma entrevista com a CAP. E a CAP tem algumas horas, alguns dias na semana, que ela estaria no Paço Municipal. Entendeu? Isso aí não vai tomar o tempo do cara. Pelo contrário. Se ele não quiser achar que ele não precisa, ok. Mas ele precisa saber que pelo menos existe. Né? Vocês que tem pessoas que podem ajudar eles errarem menos. Verdade, não concordo. Não faz sentido? O Rodrigo está dizendo que ele recomenda a vocês, uma dica, né? Que conheçam as cooperativas rurais do sul do país, principalmente de Santa Catarina. Vocês têm alguma... Olha, a gente tem conhecimento, André, do projeto, da estrutura, como é que eles atuam, como é que funciona, assim. Já para a gente viabilizar isso, aqui na nossa realidade, aqui da nossa região, aí é uma coisa um pouco grande. A gente precisava falar, assim... Com algumas pessoas ímpares para realizar esse projeto. E igual você falou, a parte da prefeitura, a gente precisa desse apoio. Mão de obra, conhecimento, a gente tem para investir. A gente tem um esqueleto de um projeto assim, para fazer qualquer atividade. O que a gente precisa é do apoio. A gente precisa da competência, do apoio, da vontade, não só da política aqui da prefeitura, ou da universidade, que a gente já tem um apoio, mas a gente precisa também do interesse do produtor rural para fazer isso. Eu acho que está faltando muita comunicação, né? Entre a própria Unesp e a prefeitura para que realmente essas informações cheguem. E essa sugestão que o Rodrigo está dando, ela é interessante na medida em que todos esses atores se juntam e aí pode até ir lá visitar, por que não? Eu acho que a gente, de fato, tem que visitar. Porque você não vai inventar a roda já está inventada. Então, se tem modelos de cooperativismo que funcionam muito bem, antes de chegar no consumidor do projeto final, que seria o pequeno agricultor, o pequeno produtor, vamos conhecer o que já existe, para a gente trazer para ele formatado e dizer, olha, a realidade que você vai enfrentar é essa. Então, a gente está te dando o cenário mais transparente e limpo possível. Mas eu falo assim, não é só a CAP ir visitar, por exemplo, isso que o Rodrigo está falando, o Sul. Cooperativas que já funcionam muito bem, obrigado. Não é só a prefeitura aí. Não é só a CIAJA aí ou a CDL. São todos os atores. Está correto isso, Guilherme? Sim, perfeito. Fazer isso em conjunto. Você trabalhar em equipe, você trabalhar os órgãos unidos, é mais fácil de você ter um resultado, você ter um resultado desse trabalho aplicado, né?
E eu acho que é perfeitamente isso que ele falou na pergunta dele, esse questionamento, e seria uma maneira de casar todos os órgãos, conseguir trabalhar junto, conciliar isso junto, para um bem maior que é o pequeno empresário e o produtor rural da região. É fundamental. Quando a gente pensa, por exemplo, na formação de uma cooperativa, eu sei que vocês não são especialistas, o Rodrigo mas ele é focado muito no cooperativismo, não sei se eu posso chamar assim, financeiro, né? Que é ligado aos bancos, os Sicobis da vida, enfim. E aí tem um formato diferente quando você pensa numa cooperativa de agricultores. Vocês já chegaram a debater em algum momento essa temática no campus Unesp? Olha, a gente precisa trabalhar primeiro com a realidade do produtor que a gente vai abranger, que a gente vai trabalhar. Isso é uma diversidade. Às vezes muda essa realidade, como você falou, do Sicob, da cana, quem trabalha com cana é um produtor específico. E o que a gente iria trabalhar? Acho que o primeiro ponto é isso, ver o nosso público, ver o nosso cliente, ver o nosso alvo, com quem que a gente vai trabalhar. Acho que partiria daí essa ideia. Eu acho que, primeiramente, acho que cooperativismo é um assunto muito importante, que é um tema bastante vivo. Inclusive, no meu curso a gente conversa bastante de cooperativismo. A gente mandou um edital, o Projeto Rondon, que a gente iria implantar uma cooperativa no estado do Amapá. Então, é bastante interessante. Por quê? Porque é uma instituição que não tem dono. Todo mundo ajuda todo mundo, e aí você leva o real sentido da frase mesmo, a união faz a força. E levando em conta o Brasil, que está nesse quadro de políticas agrícolas, grandes latifúndios, eu acho que você pegar os pequenos produtores, se unir, a união sempre vai trazer algo melhor. A gente vê até no que diz respeito a financiamento, no que diz respeito a tudo. Então, acho que o cooperativismo ainda é uma tendência, e eu acho que tem tudo para vingar aí no setor. Ele me corrigiu aqui. Ele está falando, acho que é algum termo que eu usei errado, ele está falando que é crédito mútuo. Eu não sei se... Depois você me explica melhor, viu, Rodrigão? Não sei se eu entendi. Deve ser alguma terminologia que eu usei. E ele está dizendo que ele está à disposição de vocês. Se vocês quiserem falar, inclusive ele tem uma... Eu esqueci o nome dela, Rodrigo. Depois se você puder me ajudar, que eu até entrevistei ela, que é da usina... Era da usina Santa Adélia, trabalhava no cooperativismo lá. Nilza. Será que eu acertei o nome? Acho que é Nilza. E eles entendem muito. Eu acho que vocês podiam até marcar uma reunião com eles para amadurecer, está se colocando à disposição. Não, Rodrigo, você pode ter certeza que a CAP vai estar de portas abertas, onde você quiser tomar um café, conversar melhor, a gente vai estar sempre de portas abertas. Eu posso depois passar o contato dele para vocês. Ele é uma pessoa extraordinária, tá? Nós temos nosso... É o último intervalo, Matheus? E voltando, eu queria continuar esse assunto com vocês, mas perguntar o seguinte, porque hoje, o grande gargalo do nosso país hoje qual é? No meu ponto de vista, como economista, geração de emprego. Então nós temos 12 milhões de pessoas procurando emprego e 21,6 milhões de pessoas desempregadas da população economicamente ativa. Quando a gente fala de cooperativismo, fortalecer a agricultura familiar e tudo mais, lógico que tem uma importante geração de emprego nisso. Mas eu quero repercutir após o intervalo com vocês, como é que vocês enxergam a transformação disso. Então, o pessoal até de Vista Alegre brincou comigo. Eu vou te mandar goiaba que eles me deram com açúcar, porque aí você já faz o doce. Como é que vocês enxergam essa questão da transformação realmente? A gente criar indústrias que derivam desses agricultores, desses produtores, para que nós tenhamos a transformação dos produtos aqui. Por exemplo, o amendoim transformando em paçoca, que isso faz em Dumont, né? Tem as fábricas lá. E como é que a gente pode trabalhar isso? Aqui tem também a Semente Esperança. Exatamente. Então como é que a gente pode fortalecer isso? E aí a gente vai ter massivamente uma geração de emprego com mais robustez. Mas após o intervalo. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento. Unimed Jaboticabal, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual, Atual Design Móveis Planejados e Agência Selva. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. Já está em funcionamento a nova Unimed 24 horas. Todo atendimento de urgência e emergência ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel.
na Avenida 7 de Setembro, 600. O endereço da nova Unimed 24 horas. O centro de referência da nova Jaboticabal foi desativado. Unimed de Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário, profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. O Colégio Maria de Jaboticabal tem seu sistema de ensino baseado na qualidade, na troca de experiências e na interação social de seus alunos, visando sempre a educação para a vida toda. No Colégio Maria, as crianças aprendem teoria e prática com uma metodologia que estimula a criatividade e a reflexão desde o início da formação. Oferece uma educação completa, apoiada por material didático de qualidade. O futuro do seu filho começa a ser construído desde o início da educação escolar. Invista no melhor. Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Telefone 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas, tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos, fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5, porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. Comunicação é sobrevivência. O mercado é competitivo. E para se manter firme, é necessário aparecer. Encante o seu cliente. Comunique-se. Agência Selva. Desenvolvimento de sites, conteúdo para redes sociais, materiais promocionais e institucionais, criação de marca, ações e assessoria de marketing. Entre em contato. 3204-1968. agenciaselva.com. Muito bom dia, são 11 horas e 49 minutos. Estamos recebendo nessa manhã, temos mais 10 minutinhos de programa, o pessoal da Cap Júnior, daqui de Jaboticabal, o Felipe Garcia Sanches, que é trainee de projetos de agronomia, o Guilherme Henrique Silva, vice-presidente, o Cássio Calixto, diretor de RH, e a Natália Souza, diretora de projetos de administração, mas a Natália não veio, a Natália está descansando, ela está repousando. Viu? Por que você está estressado comigo, que você brigou comigo no intervalo, né, Felipe? Não briguei. 15 segundos, ele está falando 15 segundos, tem que parar de falar. Você está liando, fala demais, gente. Bom, antes de responder a pergunta, eu queria que vocês falassem, se alguém quiser ter acesso, conhecer o projeto de vocês, como é que a gente encontra a CAP Júnior? A gente utiliza como veículo de comunicação o site da CAP Júnior, que é www.capjunior.com.br.
Outro veículo que a gente utiliza é o Facebook também. O Facebook é um material mais dinâmico, né? Quando a gente vai realizar algum evento, para colocar alguma arte, alguma coisa desse tipo, algum vídeo, a gente tem um canal no YouTube também. Esse canal no YouTube a gente faz alguns vídeos. Um treinamento rápido, por exemplo, a gente ensina o produtor a bater pano, ou ensina a praticidade de um teste de mastite. Bater o quê? Bater pano é quando você faz controle de praga. É uma espécie de fazer um controle de praga, por exemplo, numa lavoura de soja. Você pega as duas linhas da soja, junta elas e coloca um pano branco no chão, entendeu? Aí você bate uma fileira na outra. Aí, por exemplo, se tiver uma lagarta, por exemplo, falsa medideira, que é uma lagarta comum, aí ela vai cair e você faz a contagem. Em cima disso você estima se está tendo problema ou não de praga na área. Mas é uma forma também de combater a praga? Não, Nossa, hoje tá é uma forma de você fazer a contagem, de combater não. Para ver quanto reduz? A batida de pano é um pano de 1 metro por 1 metro. Você coloca ele na entrelinha da soja e bate as folhas, sacode as folhas. Dependendo da quantidade de insetos praga que cair no pano, você toma a decisão se vai ser necessária a aplicação ou não. Ah, entendi, legal, né? Mas em grandes plantações aí tem tecnologia mais avançada para estar fazendo essa medição? Ou até nas grandes plantações eles utilizam isso? Isso varia de cada empresa, né? Tem empresa sim que faz essa batida de pano, tem empresa que faz armadilha com atrativo, por exemplo, algum feromônio, alguma coisa nesse sentido. E aí fica um plástico adesivo, aí quando o animal gruda, aí faz a contagem, entendeu? É uma série de armadilhas que tem para poder fazer isso. Legal. Mas essas armadilhas de combate tem bastante lá então? Tem, a gente trabalha, pesquisa muito. A gente tem uma área dentro da universidade de 16 hectares, que a gente faz o plantio de soja e a gente faz um dia de campo depois. Até deixo aqui o convite, o pessoal, em 2017, né, ano que vem, dia 25 de março, a gente vai realizar o 21º dia de campo. Nesse dia de campo a gente faz algumas culturas como soja, milho, amendoim e cana-de-açúcar. E é uma série de coisas que a gente avalia lá, vê a tecnologia, vê maquinário, vê alguma aplicação de algum defensivo, alguma aplicação de adubo na área. E aí eu deixo o convite aqui. E já o outro evento que eu queria deixar o convite, que é esse ano mais recente, que vai acontecer dia 25 e 26 agora na universidade, que é o 3º Base de Sucessos da Bovinocultura de Corte. Se eu der um espaço para vocês na revista Intervalo André Maria, a única revista mensal de Jaboticabal, vocês utilizariam? Para propagar tudo isso? Sem dúvida, André. Mensal. Aí teria que um espaço sem custo para vocês desenvolverem lá. Melhor ainda. Já Pode ser dado, então. Então já está dado, né, André? Você precisa de autorizar também, né? Você é meu sócio. Mas é que eu fico a cara deles, então eu vou autorizar. Pode ser? Aí vocês vão ter um espaço mensal e é legal, que atinge muitos empresários. Viu? Tá ótimo. André, eu queria deixar só o telefone de contato, é 16 3209 7469. Tá. Se a gente encomendar algum estudo para vocês para combater praga, vocês podem desenvolver? Sim, gente. Eu tenho um estudo depois que eu vou passar para vocês. Opa, eu tenho uma praga que eu queria ver se vocês não criam alguma coisa para combater, viu? Lá vem. Os políticos corruptos, viu? Se vocês puderem. No dia que não, você coloca uma pasta de dólar, assim, coloca uma pasta de dólar no chão. É verdade. Aí igual queijinho alguma armadilha, entendeu? Se você fizer uma armadilha para isso, nossos problemas vão ser resolvidos, vão ser solucionados. Nós não temos muito tempo, mas nós temos que só fechar aquele assunto lá que eu falei da transformação, lembra? Que a gente fala muito na agricultura, no cooperativismo, que eu acho que tem que começar por aí mesmo. Tem muita terra boa aqui para plantar, mas como é que a gente pode pensar, amadurecer essa questão da transformação? Derivar desses projetos, indústrias, pequenos produtores, que podem virar grandes produtores, né? E só corrigindo, o Rodrigo disse que o certo do termo é cooperativa de crédito mútuo. Acho que ele está fazendo uma correção à minha fala. Bom, André, eu acho que é importantíssimo ressaltar esse diálogo no programa, porque é nosso futuro e eu acho que isso tem que ser políticas públicas. Eu acho que quem tem que tomar essa parte de estimular o empreendedorismo, estimular a economia, estimular o emprego, eu acho que tem que ser o Estado. Eu vou muito da lógica meio que keynesiana na economia, que fala que cura um recesso expandindo.
Então eu acho que quanto mais o Estado intervir para proporcionar emprego, para proporcionar união, eu acho que vai ser interessante para o Brasil crescer. Então eu acho que é isso. A gente tem que ter uma administração séria, tanto nossa quanto da parte do Estado, e fazer com que o país cresça e cada vez evolua mais. Esse rapaz é inteligente, por isso que é de humanas. Humanas, né? Administração, né? Todos são inteligentes, né, Felipe? O Felipe também o Guilherme. Não, o Guilherme é o porta-voz do grupo. Inclusive, eu queria falar uma coisa aqui. Se você aqui, sabadão, amanhã é domingo, se você vai comer aquele churrasco maravilhoso, você deve esses caras que estão aqui no estúdio. Se vocês vão comer aquele churrasco maravilhoso, principalmente ao Guilherme, né, que trabalha com a área de aves, você vai comer aquele coraçãozinho de galinha, aquela tulipinha lá na brasa, vocês têm que agradecer a ele. Com certeza, mas eu falo que é uma cadeia produtiva que a gente tem que pensar realmente, né? Porque não é só pensar, mas uma coisa vai derivando da outra. Agora, você está coberto de razão, é o poder público o grande agente que vai ter a capacidade ou não, a vontade ou não, de interligar todos esses atores e reunir eles de forma permanente. Não é aquele fogo de palha, né? Vai lá e faz uma reunião e pronto, acabou. É muito mais que isso, né? É um processo, né? A gente tem que fazer a cidadania mesmo, a gente tem que ver todos os fatores, todo mundo que está envolvido e conversar. Não adianta a gente administrar uma cidade, administrar um país sem conversar. Então eu acho que o diálogo é importante e eu acho que isso deveria ser levado em todos os setores e principalmente pelas entidades públicas. E usar o que tem, né? Não adianta nada contratar a mão de obra de fora, sendo que aqui tem e não se dá o devido... E outra coisa, André Felipe, se você tem produtores, um sistema de cooperativismo funcionando, se você tem o produto in natura aqui, você pode ter certeza, se você qualifica a mão de obra, o empresário vai montar uma indústria aqui de transformação, seja o próprio empresário daqui, ou que tem uma visão empreendedora, ou alguém de fora que queira vir para cá, porque quem que não quer ficar perto de uma universidade como a Unesp com esse material humano fantástico? Até porque se investir no pequeno agricultor, eu acho que vai gerar, vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, gerando emprego, gerando renda, diminui violência, você vai pegar depois essa produção, vai reverter em impostos e posteriormente reverter em investimento, ou seja, é uma lógica muito, muito interessante, né? Às vezes a pessoa não dá tanto valor para certos elementos, mas são esses elementos que fazem aquela mudança, né? Para encerrar, o que é importante frisar, eu quero cumprimentar vocês, mas deixar claro aos nossos prefeitos, nossos gestores públicos municipais, que é de fundamental importância enxergar o município além dos 4 anos do mandato, porque nós temos uma política brasileira bastante equivocada. Então as pessoas querem projetos imediatos para que caiam na visibilidade da população, porque a população é obreira. Então você vai lá, você faz pontes, isso é fundamental, infraestrutura. Claro que é importante até para atrair empresas, mas é importante a gente construir projetos que é médio e longo prazo. Um projeto como esse não é um projeto que os frutos vão ser colhidos de imediato, mas a médio e longo prazo. Vocês provavelmente nem estarão mais aqui na universidade, mas o projeto fica, a semente foi plantada. É exatamente isso, André, que você falou, foi perfeita a sua colocação. Muito do que a gente planta dentro da empresa, a gente não vai colher, a gente sabe que vai ter fruto. E é um investimento que a gente faz um treinamento com o membro, a gente faz um desenvolvimento pessoal e profissional da pessoa, e é a longa escala que a gente vai ter resultado disso. Tem muitas ações que a gente realiza dentro da universidade que talvez quando for surgir o fruto disso nós não vamos mais estar presente. E é um conselho que eu deixo para a gestão da prefeitura que for fazer isso, não pense só no agora, pense na educação, pense na formação das pessoas, que o que a gente plantar hoje a gente vai colher daqui 5, 10 anos. Com certeza. Guilherme, eu quero agradecer imensamente, não tem mais tempo de passar a palavra para o Cássio e para o Felipe, mas agradeço o Guilherme Henrique Silva, o Cássio Calisto, o Felipe Garcia Sanches e a Natália que nos abandonou, mas virá numa outra oportunidade. Obrigado, André Felipe. Muito obrigado Matheus, André, Lucas, e obrigado a você, ouvinte, que nos acompanha toda semana no programa No Campo das Ideias. Um grande abraço e até sábado, se Deus assim permitir.